Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação em gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que é a nossa vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site www.brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Na semana que se instala oficialmente a primeira frente parlamentar em defesa do setor sucroenergético, nós temos o privilégio e a honra de termos de volta ao nosso programa o deputado estadual Welson Gasparini e também o presidente da Orplana, Manuel Ortolan. Deputado, muito obrigado por quebrar a sua agenda e nos prestigiar e aproveitar, inclusive, essa oportunidade do nosso programa de poder fazer um convite oficial aí, isso a gente vai conversar bastante durante o nosso programa, dessa frente parlamentar, iniciativa sua e do deputado Roberto Moraes. Iniciativa que surgiu num evento organizado aqui no último dia 30 de agosto, no Teatro Municipal de Sertãozinho. Ronaldo, é um prazer estar aqui no seu programa e ao lado do meu amigo Manuel Ortolan, que é sem dúvida alguma uma das grandes lideranças neste país. Né? Estamos aqui com muito prazer para falar sobre a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético. Será um prazer conversar com você e tenho certeza que vamos levar para os telespectadores informações que são de grande importância neste momento difícil que passa o setor sucroalcooleiro. Maneco, vou te chamar de Maneco. Vamos lá. É uma oportunidade que não existe paralelo anterior a isso, não é? Quer dizer, uma frente parlamentar. Em primeiro lugar, essa iniciativa, esses atos de defesa do setor começaram em Piracicaba, com produtores de cana, fornecedores de cana. Depois vieram para Sertãozinho, nós tivemos aqui o apoio do prefeito José Alberto de Mendes, do secretário da Indústria do Comércio e Agricultura, Carlos Roberto Liboni. Quer dizer, foi colocada toda uma estrutura à disposição e nós tivemos aí um público, deu mais de 700 pessoas, para um teatro que comportava 350 pessoas. Eu também agradeço a oportunidade de você nos prestigiar e voltar ao nosso programa. Olha, mais uma vez, Ronaldo, a gente que agradece pelo fato de poder estar aqui e passar um pouquinho do que o setor vem enfrentando aí. E realmente eu acho que é um fato muito positivo a criação dessa frente. Nesse exato momento, o setor atravessa uma série de dificuldades, onde a gente tem a oportunidade de ver o setor praticamente definhando, né? Poderíamos está crescendo e muito, e no entanto nós estamos encolhendo e não basta, a gente sabe que o produtor, ainda falei isso hoje cedo num evento, não basta só nós estamos pensando lá na propriedade, melhorar a produção, porque o que a gente sabe é que as nossas principais questões hoje são de nível político, então nós temos que estar junto da classe política e ter o apoio da classe política para poder sair desse impasse que o setor se encontra. Então, agradecer muito o deputado Welson, o deputado Roberto Moraes, por essa iniciativa.
para nós muito, mas muito bem-vinda, né? E vamos abraçar isso, vamos prestigiar essa frente, vamos trabalhar junto com essa frente para buscar resolver o problema do setor. Deputado Elson Gasparini, para quem não sabe, foi prefeito 4 vezes de Ribeirão Preto, foi deputado federal, está exercendo o 2º mandato como deputado estadual e durante 4 mandatos foi presidente da Associação Brasileira dos Municípios. Você, nesses intervalos de mandatos, você chegou a trabalhar, inclusive, numa empresa, isso na década de 80, que chamava Imagem, junto com o jornalista Fernando Brizola, e era um trabalho onde você desempenhava, inclusive, um trabalho importantíssimo, não só como advogado e comunicador, mas também na articulação política. Quer dizer, você ajudava as usinas da região a se articularem politicamente. Depois disso, você trabalhou também na usina Santa Elisa, com o Maurelinho Biagi, né? E assessorou, inclusive, a Canoeste aqui, e é muito próximo do Joaquim Augusto, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Quer dizer, você conhece o setor como poucos o conhecem. Isso talvez faz com que a gente possa depositar uma segurança na condução desse trabalho que vem sendo feito nessa frente parlamentar. O que nos chamou a atenção, deputado, foi a rapidez com a qual o senhor conseguiu formar essa frente. Normalmente as coisas todas demoram. Chega no campo da iniciativa privada, tem que ser rapidíssimo, né? O produtor, ele tem tempo certo de semear, tempo certo de plantar, tempo certo de colher, né? E na área política o que a gente vê é uma morosidade, uma lerdeza. Como é que o senhor conseguiu, em menos de 30 dias, formalizar essa frente, e uma frente suprapartidária, que traz deputados de todos os partidos? Foi uma cautela que nós tivemos, esse envolvimento com convencimento de todos os partidos. Eu e o Roberto Moraes trabalhamos juntos na coordenação dessa frente parlamentar e, graças a Deus, houve uma compreensão, mas muito grande mesmo. Nós temos todos os partidos representados nesta frente, né? E o que nós buscamos? Na verdade, o que nós queremos com a frente parlamentar em defesa do setor sucro-alcooleiro é acordar a nossa comunidade, principalmente as áreas governamentais, tanto o governo do estado como o governo federal, para a complexidade do problema e a crise que praticamente está vivendo o setor. E é importante que a gente esclareça que esta crise no setor sucroenergético não é uma crise que atinge uma área só. Nós temos, por exemplo, nesse setor 400 usinas trabalhando nesta área, 80 mil fornecedores de cana. Veja que coisa impressionante, 4 mil indústrias de base e distribuídos em mais de 600 municípios brasileiros. Agora, a crise que nós estamos atravessando é o que nós procuramos na justificativa para elaborar essa frente parlamentar, e por isso que eu acho que foi tudo rápido, a adesão dos companheiros da Assembleia Legislativa, foi mostrando o quadro que temos hoje. São 44 usinas que deixaram de moer cana nas últimas safras, e mais 10, veja só, mais 10 é a previsão, deixarão de moer na próxima safra. 100 mil empregos já foram extintos no setor devido a essa crise. Veja que coisa impressionante. E a gente não sente, por parte do governo federal, uma preocupação maior em buscar imediatamente caminhos para superar esse assunto. 100 mil empregos foram extintos. A desnacionalização do setor, como há uma crise e essa crise atinge a economia das empresas, então nós temos já 40% do setor está desnacionalizado. Outro problema, as indústrias da cadeia produtiva não têm encomendas e trabalham com 50% só da sua capacidade normal, enquanto observam a consolidação dos produtores asiáticos. E também grave, não existem projetos de novas plantas, como demonstra a carteira de consultas do BNDES. Então você vê que quadro realmente muito difícil que o setor está enfrentando.
E nós queremos, com essa frente parlamentar, justamente reunir todas as lideranças do setor. Como foi feito aqui regionalmente em Sertãozinho, nós tivemos a participação também, além de todas essas áreas de produção, mas também dos sindicatos de trabalhadores que, como eu já demonstrei com números, estão angustiados também com a perda de vagas no setor, né? O desemprego, então, vai crescendo e pode crescer muito mais. Agora, o que a gente busca, então? É discutir esse assunto, sensibilizar as áreas públicas, governamentais, tanto do Estado como da União, para que analisem o assunto, não fiquem à margem, deixando as coisas acontecerem, porque, caso contrário, na próxima safra vai ser muito pior e nós vamos continuar tendo a desnacionalização do setor, vamos ter mais usinas fechadas, muitos produtores vão abandonar a produção, né? E muitos trabalhadores vão perder o emprego também. Os motivos disso, eu acredito, eu vou falar também depois, mas o Manuel Hortolã vai poder dizer para você o que está atingindo o setor, basicamente, na sua estrutura, causando toda essa crise. Maneco, quem mais sofre os efeitos dessa crise que o deputado acabou de mencionar? Olha, eu acho que não tem assim o quem mais sofre. Todo mundo sofre na crise. O que nós enxergamos trabalhando com os produtores, tendo também a classe trabalhista junto a nós, né, é que a dificuldade vai chegando para todo mundo. Então hoje, claramente, nós estamos vendo, por falta de renda, o produtor preferindo arrendar a sua propriedade do que continuar tocando, porque ele sabe que vai ter um salário ali flutuando um pouquinho, mas ele sabe que pode contar com aquilo. Alguns já pensando em vender a propriedade, definitivamente sair do negócio, passando isso para frente. Quem vai arrendando? As usinas ou grandes produtores mais estruturados, que precisam de escala e com isso, adquirindo mais volume, poderão, né, a partir de um determinado momento que o setor voltar a melhorar, ficar em melhores condições. Mas o fato é que o trabalhador que vive do salário, ele também passa a ser penalizado por postos de trabalho que vão diminuindo, né? O produtor rural saindo um pouco da atividade, arrendando suas propriedades, porque não quer se endividar, né? O patrimônio dele está ali, se ele sabe que se ele for enfrentar financiamento, linhas de crédito o governo arruma, mas se esquece que precisa ter com o que pagar. Não adianta você dar 10 anos para pagar, você dar 5 anos para pagar, dar 2 anos de carência, que isso vence uma hora. E se não tiver, eu vou fazer isso para 10 anos, só que eu tenho que financiar o ano que vem a minha lavoura novamente. Então eu vou um financiamento remontando o outro. Isso uma hora vence e aí vai a propriedade, que é o bem, o patrimônio que a pessoa tem. Então acho, Ronaldo, que realmente de longa data a gente vem percebendo que as coisas vão ficando cada vez mais complexas, mais difíceis. São questões trabalhistas, são questões ambientais, as questões sociais, a carga de impostos, né? Tudo isso vai se somando e acaba impactando cada vez mais custo de produção. E é isso hoje. A gente não tem a perspectiva de melhora. O setor canavieiro ainda teve aí uma sobrevida aí de uns 2, 3 anos, onde o preço do açúcar carregou o setor do álcool nas costas, mas hoje também, fruto de ter tido um preço melhor em alguns anos, se produz mais, aumenta o estoque mundial, o preço cai novamente, como caiu agora, e o álcool se encontrando nessa situação, sem perspectiva nenhuma de melhora de preço no curto prazo. Então, sem esse horizonte de médio e longo prazo para retorno ao capital, o empreendedor não investe, o usineiro não investe,
o produtor de cana também não investe e o setor está aí, como a gente está assistindo, fechando as portas, como se vê. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já com o deputado estadual Welson Gasparini e com o presidente da Orplana, Manuel Ortolan. Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação em gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana. Tecnologia, tudo de bom da cana. Para a economia, tudo de bom da cana. E para o produtor, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com a TV Brasilário, recebendo hoje nos nossos estúdios aqui em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, o deputado estadual Welson Gasparini e o presidente da Orplana, Manuel Ortolan. Deputado, o senhor conduziu, usando até sua experiência de comunicador, de radialista, que foi durante muitos anos, jornalista também, o senhor conduziu um programa que foi apresentado na TV Assembleia na noite da última sexta-feira. Inclusive, esse programa vai ser colocado no TV Brasilário da próxima semana. O deputado nos trouxe uma cópia com autorização da Assembleia para nós mostrarmos esse programa. Desse programa participaram o Manuel Ortolan, presidente da Orplana, o Adésio Marcos, representando o CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, e também o CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e o Celso Torquato Junqueira Franco, que é presidente da UDOP, que é a União das Usinas de Bioenergia do Brasil. O que lhe chamou a atenção nesse programa, deputado? Olha, o problema é que eu tenho impressão, e o destaque que a gente tem, quando observa com aqueles que lideram o setor, agora em crise, é que o governo federal, ao contrário de ajudar o processo produtivo, acabou perturbando. Você vê o que aconteceu. Hoje, a Petrobras, que comercializa a gasolina, portanto o petróleo em nosso país, ela não atualiza o preço. Por que ela não faz isso? Para combater a inflação. Então, houve uma ordem da Presidência da República para a presidente da Petrobras, não, deixa congelado o preço da gasolina, porque senão vai disparar a inflação no país. E isso causou dois grandes problemas, um para a própria Petrobras. Hoje nós não temos produção suficiente de petróleo para o consumo da gasolina no Brasil. Então nós estamos importando petróleo. E veja o absurdo, face a essa determinação do governo de não atualizar o preço da gasolina, nós estamos pagando mais caro o produto, a importação do petróleo, do que estamos vendendo no mercado a gasolina. A própria Petrobras entrou numa crise financeira muito séria. Muito bem. E como o preço do álcool está vinculado ao preço da gasolina, porque tecnicamente o etanol, para que ele seja vantajoso para quem tem um veículo, ele não pode ultrapassar 70% o preço da gasolina. Então, se ficou congelado o preço da gasolina, fica congelado o preço do álcool. E, no entanto, atrás da porteira, dentro da propriedade, os preços continuam disparando. Todos os produtos, tudo aquilo que o produtor de cana precisa, os preços são reajustados. Inclusive os salários dos trabalhadores e tudo mais. Só que na hora de vender o etanol,
não consegue vender pelo preço que compense a produção. Então, essa é a situação que está vivendo hoje o setor e que precisa imediatamente o governo federal fazer uma análise dessa situação e buscar uma solução o mais breve possível. Senão, como disse o presidente da Urplana, o Manuel Ortolan, o que acontece? O setor entrega os pontos e grupos internacionais acabam adquirindo maiores áreas, ou quando não, muda-se o processo produtivo no país. E eu gostaria de lembrar aqui uma coisa. Alguns dos telespectadores devem se lembrar que houve um tempo já em que o álcool passou a ser prioridade no processo de abastecimento dos veículos. Nossa, mas era praticamente quase 90% da frota era abastecida a álcool. De repente, também intervenções do governo levaram o setor para uma crise muito séria. A tal ponto que, recentemente, depois de vários anos, é que o etanol voltou a ter significado expressivo no processo de abastecimento dos veículos. Mas agora pode-se perder tudo isso. E é uma pena, porque é todo um processo de produtivo, industrial, de comercialização, de trabalhos, né? São milhares e milhares de trabalhadores que estão relacionados. Não é só na produção lá, agrícola, na propriedade rural, nas indústrias que são auxiliares, as que produzem realmente o etanol, as usinas, mas indústrias, quantas indústrias que hoje estão vinculadas ao setor, né? Aqui Sertãozinho, por exemplo, a cidade de Sertãozinho, mas tem inúmeras indústrias que praticamente giram todo o seu processo produtivo no que diz respeito a esse setor e que agora estão apenas com 50% da sua capacidade funcionando, porque se o setor entra em crise, é lógico que todos os setores anexos acabam sendo atingidos também. Manuel Ortolan, na crise de 99, e o que a gente está passando hoje não dá para comparar, hoje é muito pior, segundo todas as análises, havia uma distância entre as reivindicações dos produtores e a classe política, né? Havia uma distância bastante grande aí. E você foi um dos poucos que lutou para fazer toda essa aproximação e foi muito bem sucedido. Hoje nós temos, inclusive, a academia apoiando, a todo momento existem professores falando, escrevendo artigos, defendendo o setor. Nós tivemos nas últimas semanas uma revista Piauí de circulação nacional, deputado, dedicando algumas páginas e mostrando com profundeza, com conteúdo mesmo, a crise. A revista Exame publicou uma matéria de 5 páginas mostrando a crise e há 2 semanas uma chamada de capa à revista Veja. O governo já não deveria, o governo federal já não deveria ter tomado uma posição em função desse bombardeio, na verdade, que está ocorrendo através da mídia? Bem, são coisas como essa que nos deixam meio que incrédulos, né? Quer dizer, por que isso está acontecendo com o setor? E é importante, você ressaltou aí a questão dos vários segmentos hoje convergindo, né, para a necessidade de alguma mudança para o setor voltar a poder prosperar, voltar a poder crescer. E dizer que a gente nota realmente esse processo todo, o envolvimento das pessoas. A exemplo do que nós tivemos aqui, que aqui em Sertãozinho veio o movimento de Piracicaba, mas na sequência aqui foi o chamamento do prefeito, né, para que reunisse os segmentos envolvidos com o setor. E já trazendo a classe política, ele, né? Trazendo a classe política também junto, para buscar solucionar essa questão. Então, é importante todo esse apoio que o setor vem encontrando. Mas, emendando um pouquinho aqui no que o deputado Elcio estava dizendo. Você lembrou bem aí, em 99, quando houve uma crise forte no setor. Nós lembramos que o Proálcool, né, nasceu na crise do petróleo, então era um momento assim que a dependência ao petróleo ficou um negócio tão sério que de repente veio a oportunidade de iniciar um programa para dar mais autonomia ou menos dependência, né, de um produto importado
que nós estávamos muito longe de ter uma boa produção de petróleo naquela época. Desculpa, então, isso que você fala é verdade, mas também é verdade que esse pró-álcool, o deputado sabe muito bem disso, ele viabilizou a indústria automotiva nacional. Quer dizer, claro, nós não teríamos uma indústria tão vigorosa como a de hoje se não tivéssemos, à época, o pró-álcool e com combustível barato. Eu quero fazer uma coisa aqui, que o primeiro passo do pró-álcool, né, do álcool, do etanol, foi em função de uma crise de petróleo. Perfeito. Depois nós tivemos altos e baixos aí, mas a partir de 2003, as questões ambientais passaram a ganhar uma ênfase maior e veio o carro flex na direção de sedimentar a utilização do etanol no nosso mercado, especialmente, que é um grande mercado. A frota flex cresceu numa velocidade que acho que ninguém imaginava, né? E com isso foi abrindo espaço para o uso do etanol, sem que nada de política fosse acontecendo, para consolidar, digamos assim, o etanol no país. Mas é preciso lembrar que houve uma ênfase muito grande na questão ambiental. O programa do etanol aqui no Brasil foi vitrine para o mundo inteiro, né? Vieram países e países aqui conhecer esse programa, essa tecnologia, e tudo nacional, a indústria de base nacional, a indústria produtora nacional, a tecnologia toda desenvolvida aqui, né? Entramos na área de cerrado com a cana-de-açúcar produzindo também, fruto do conhecimento e do domínio de tecnologia, com o apoio dos institutos de pesquisa. Quer dizer, hoje a cana é produzida tranquilamente em cerrado também. Quer dizer, ficou muito claro, né, a importância de um segmento desse, de um produto como esse, para a melhoria do meio ambiente, da saúde, né? Quando nós estamos falando meio ambiente, é preciso lembrar que a poluição afeta a saúde das pessoas também, principalmente na questão dos grandes centros. Então hoje, gente, nós com isso fomos construindo esse programa. O uso do etanol chegou a representar mais de 50% do volume de combustível há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Hoje, representa o quê? 36, 38%. Então nós estamos regredindo, nós estamos andando para trás. Ou seja, nós estamos com os nossos veículos hoje aumentando a poluição que nós já havíamos reduzido. Então esse Brasil, que foi vitrina para o mundo inteiro aí, em questões ambientais, de melhoria de meio ambiente, já não é o mesmo. É preciso entender que hoje, essa grande frota que está aí, que podia estar rodando a etanol, ela vem a cada dia rodando mais a gasolina e poluindo mais, prejudicando a cada dia mais o meio ambiente. Então fala-se muito em problemas de desmatamento, que tem que falar mesmo. Fala-se muito em plantar árvores, que as árvores vão ajudar a absorver oxigênio, gás carbônico e vão eliminar, vai soltar o oxigênio, vai melhorar o meio ambiente. Mas nós estamos fazendo isso de um lado. E do outro lado, que o combustível limpo poderia estar dando a maior contribuição na limpeza do ar, nós estamos regredindo, nós estamos fazendo o inverso. Então essa é uma poluição que quem está lá dentro da cidade de São Paulo, principalmente, nos grandes centros, ela não é visível. Mas se comparar índices de internamento de pessoas, de óbitos de pessoas, já há trabalhos técnicos que indicam que a poluição crescente, ela prejudica a saúde, ela aumenta a taxa de mortalidade das pessoas. Então, que a população tenha ciência disso nesse momento. Faz-se muita crítica à classe rural, a produtores, ao meio agrícola na questão de desmatamento, que precisa plantar mais árvore, precisa encher todo mundo de árvore, mas estamos deixando ir para o ralo o melhor programa de sustentação ambiental que nós podíamos estar desenvolvendo no mundo, que é o do etanol. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já com o deputado estadual Welson Gasparini e com o presidente da Urplana, Manuel Hortolã.
Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação em gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, Manuel Hortolã, presidente da Orplano, Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul, e o deputado estadual, o Elson Gasparini, um dos autores aí da formação da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético. Deputado, no ano passado, eu lembro que eu fui porta-voz do convite para uma reunião no Teatro Municipal, no ano passado. E tivemos, se você participou, sempre prestigiando o setor, outros parlamentares participaram também. Tivemos um evento, não com tanta expressão como dessa vez, mas foi um evento importante, mas que se diluiu logo depois, porque os elos da cadeia produtiva são 4, se um não remar junto, a coisa foge um pouquinho do seu objetivo. Aqui nós tivemos esse evento, que é um evento histórico para o setor, não é só para Sertãozinho. Foi redigido um documento, a Carta de Sertãozinho, que está repercutindo no Brasil inteiro, serve inclusive de fundamentação para a formação da frente. Mas eu queria, usando a sua experiência de ex-prefeito, usando a sua experiência de parlamentar, eu queria que o senhor dissesse da importância desse movimento ter surgido da base, mas literalmente da base, quer dizer, começa em Piracicaba, com fornecedores de cana, sem nenhuma outra pretensão, mas apenas no sentido de colocar um desabafo nas ruas, coincidindo com o movimento das ruas, né? Depois aqui já mais bem articulado, representantes de 70 municípios participando, expressiva participação de fornecedores de cana, de trabalhadores, né? Qual é a importância de um movimento surgir dessa maneira como nasceu esse movimento aqui dessa frente parlamentar? Olha, grande importância, principalmente, é ficar bem claro que não é movimento de uma classe, não é movimento de um setor, você entendeu? São muitos setores envolvidos, desde a classe dos produtores, dos industriais, até os trabalhadores, os metalúrgicos, os operários do setor, porque todo o contexto está sendo atingido pela crise. E todos estão unidos para buscar uma solução para isso. Então, e aqui nós tivemos, além das categorias envolvidas, mas a adesão maciça também dos administradores municipais, no caso prefeitos, vereadores, foi muito grande a adesão realmente que tivemos, também de deputados federais, deputados estaduais, e que hoje está sendo tudo isso canalizado através das chamadas frentes parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, como na Câmara Federal, como também em vários municípios nas câmaras. Ribeirão Preto é o primeiro deles, né? Ribeirão Preto mesmo está formando uma frente. Então, isso é importante para que se saiba a importância do setor como um todo. Infelizmente, por problemas de tradição lá do passado, havia uma prevenção muito grande contra os produtores rurais. Mas impressionante, eu sei que eu atuei muito nessa área, convivi diretamente e sei dessa prevenção. Quando se fala em produtor rural, em produção rural, isso, aquilo, não havia uma simpatia muito grande para com esses setores, né? Mesmo também por parte da administração pública, que achava que era ser conservadora se fosse apoiar
as iniciativas do setor produtivo agrícola, né? Hoje não, hoje está bem claro isso. O Ronaldo, o que está sustentando o nosso país hoje, a economia do Brasil, é a economia do agronegócio. Mas é impressionante, mais de 35% da economia nacional hoje é baseada no agronegócio. Então você vê que é um setor que tem que ser admirado realmente. Se lá no passado houve alguns erros, injustiças, às vezes, mas tinha produtores rurais que não pagavam o salário correto, havia isso. Bom, nós tivemos mais ainda no passado a época da escravidão. São etapas, né? Não podemos usar o argumento de que mas antigamente a pessoa só pela cor já tinha que trabalhar de graça, fazer isso, aquilo. Isso aí é da história lá do passado e não do Brasil, do mundo todo, todos os países, né? Mas hoje não, há um respeito muito grande do setor produtivo do agronegócio para com a classe trabalhadora. Tanto é que na reunião que foi feita aqui em Ribeirão Preto, o discurso mais incisivo, sem diminuir das outras autoridades e representantes que estavam ali, foi do representante dos trabalhadores. Mas Hélio Cândido, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Um discurso bonito, bem objetivo, sacudindo as áreas de governo para que olhasse para o setor. Você entendeu? Então, eu acho que hoje já está mudando bem isso, quando se vê os produtores rurais alcançando níveis de produtividade notáveis. Eu diria mesmo que se você comparar a economia como um todo, eu acho que o setor do agronegócio foi o que alcançou os maiores índices de produtividade. Então, hoje, na zona rural, por exemplo, você tem índices de produtividade que países do mundo todo não têm conseguido. Agora, mas se não tiver uma política federal que garanta que esse processo de desenvolvimento, que ele não seja sufocado, porque o que está acontecendo é isso. O que adianta? Você produz em larga escala, faz produção de ótima qualidade. Chega na hora de comercializar, vem a intervenção do poder público, estipula um preço que não condiz com as despesas que você teve atrás da porteira, com as despesas que a indústria que produz o etanol, o açúcar, que está tendo ali na industrialização, né? Então, isso aí é o que está acontecendo. Infelizmente, o setor produtivo do agronegócio está sendo perturbado na sua atividade normal. Mesmo querendo e realizando coisas admiráveis, que lá para o estrangeiro, eles vêm aqui para aprender como é que se consegue uma produtividade dessa. Agora, chega na hora da comercialização, há um sufoco. O setor produtivo está sendo sufocado. Manuel Hortolã, qual é o sentimento do fornecedor, do produtor de cana em relação a essa política do governo federal? Olha, é que do jeito que está, não pode ficar, né? A gente acredita que o governo, pelo bem ou pelo mal, ele vai acabar tendo que mudar isso. O governo tem, nos últimos anos, incentivado muito demanda. E quando a gente lembra da demanda, inclusive dos veículos, com isenções, né? E com o congelamento do preço da gasolina, ele estimulou a demanda por veículos e isso estimula a demanda por combustíveis também. Agora, é sabido que o Brasil, no dia de hoje, não tem nada que possa dizer que daqui a 5 anos nós vamos ter 1 litro a mais de gasolina de alguma refinaria daqui. Não tem nenhuma sendo construída para isso, né? E, no entanto, a demanda é crescente, ou seja, talvez para 2020, 2022, nós vamos estar com o mercado demandando 20 bilhões de litros de combustíveis a mais. O que nós vamos fazer? Importar tudo isso? Se hoje, nesse volume, já é problema, já causa danos sérios para o país, né? Como é que nós vamos fazer com essa diferença? Continuar importando cada vez mais
porque não tem horizonte para os próximos anos de aqui poder ter mais gasolina para suprir essa frota. Então vai ter que vir de fora. Ou a outra alternativa, que é estimular novamente ou dar uma condição de nós produzirmos o etanol aqui e crescemos a nossa frota, a nossa demanda de combustível em cima do etanol, ou completando uma boa parte com o etanol. Nós vamos precisar sempre do petróleo, nós vamos precisar sempre da gasolina, que o mercado é imenso, nós temos uma riqueza aí, potencial enorme de petróleo, é bom que tenha isso, mas o que está se fazendo é um negócio, cá entre nós, ridículo, né? Quer dizer, inclusive agora no discurso da presidente, dizendo que o Brasil é o país que mais oferece em condições de melhorias ambientais, que mais está contribuindo, que já deu uma grande contribuição e vai dar para frente. Gente, nós estamos andando para trás. Nós estamos poluindo hoje mais do que poluímos há alguns anos atrás. Fizemos um bom trabalho e estamos jogando isso fora, né? Então, eu acho assim, a necessidade, né, vai acabar fazendo que o governo mude. Acho que nós, enquanto setor, temos que procurar parceiros frequentemente, nós temos que unir a todo mundo que possa dar uma contribuição para que o governo, o quanto antes, faça alguma coisa, e não é para o setor não, é para o país, que esse dinheirão que nós estamos gastando importando gasolina, nós estamos deixando o trabalho lá fora, nós estamos contribuindo para os trabalhadores lá de fora, para a pesquisa lá de fora. Se nós estivéssemos gastando esse dinheiro aqui, e não é só no setor, o setor precisa sim de destravar essa questão da gasolina, precisa resolver essa questão desse preço congelado da gasolina, porque senão o setor complica. Mas o Elcio falou aqui em agronegócio. Gente, o que nós perdemos na nossa produção por falta de infraestrutura, por falta de logística, é um negócio incrível. Isso impacta preço. Só que isso não tem solução do dia para a noite. São grandes obras, são grandes negócios que demandam tempo. E a gente sabe que aqui, se no outro país, para fazer qualquer coisa, você vai levar 2 anos, aqui você vai levar 10. Né? Por causa dos problemas da burocracia que você tem dentro do país. Mas nós vemos, por exemplo, o setor nosso não está parado. A gente assistiu há pouco tempo inauguração de modais aqui, tirando veículos da estrada, veja, caminhões da estrada, fazendo transporte ferroviário com investimento aí do setor. E isso foi feito em 3, 4 pontos aí do estado de São Paulo para viabilizar a chegada do produto ao porto. Empresas, grandes grupos investindo nos portos também, para que o produto não fique lá parado, perdendo tempo. Por quê? Porque armazenar é encarecer o produto. Navios que chegam aí ficam 2, 3, 10 dias sem poder atracar. Temos que atracar navio de pequeno porte, quando já existem navios de porte muito maiores, mas não temos condição para isso. Então, essa questão, isso são investimentos que o governo pode viabilizar isso. E parece que agora está começando a querer resolver esse problema, ainda muito devagar, mas se nós pensarmos na logística, na nossa infraestrutura, gente, nós precisamos aí de 15, 20 anos para falar que nós vamos ter alguma coisa boa. Hoje, infelizmente, é muito complicado, né? E isso é um fator sério, porque impacta diretamente o custo de produção. E resolver esses problemas por ganhos de produtividade, ganhos de rendimento, por melhorias na infraestrutura, infelizmente, tudo isso demanda um tempo grande e até lá o setor já foi. Então, tem que haver, a curto prazo, alguma atitude do governo que possa resolver essa questão do etanol, da gasolina e que o setor possa voltar a crescer. E aí, gente, não podemos prescindir do esforço coletivo, da união de todos os segmentos, inclusive da comunidade. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já já com Manuela Hortolã, presidente da Orplana, e o deputado estadual Welson Gasparini.
Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação em gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana. Tecnologia, tudo de bom da cana. Para a economia, tudo de bom da cana. E para o produtor, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, São Paulo, Manuel Hortolã, presidente da Orplana, Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul, e o deputado estadual Welson Gasparini. Deputado, na relação dos primeiros deputados que aderiram à sua sugestão da criação, junto com o deputado Roberto Moraes, para a criação da frente parlamentar, nós temos aí representantes de vários partidos. O senhor encontrou alguma dificuldade para chamar esses seus colegas de assembleia para assinarem o documento da formalização dessa criação da frente? Em absoluto. Há realmente hoje uma consciência da importância do setor sucroenergético na vida nacional. Não só na vida econômica, mas na vida social. É de grande importância realmente. Então foi muito bom. E olha, complementando o que o Manuel Hortolã falou sobre a importância de termos uma rápida solução para isso, porque cada vez mais está crescendo o consumo do combustível. Veja, por exemplo, eu tenho viajado para São Paulo, para as reuniões da Assembleia Legislativa. Em 4 horas de viagem que eu faço de Ribeirão a São Paulo, já vários dias que eu tive a paciência de contar. Nesse período de 4 horas, 22 carretas carregadas de carros 0 quilômetro. Cada uma mais ou menos com 15 carros 0 quilômetro. 22. Isso dia e noite. Que outro dia eu viajei também no período noturno, saí de Ribeirão às 10 horas da noite, fui chegar em São Paulo 2 horas da madrugada. Mesma coisa, à noite também, aquelas carretas na estrada, trazendo veículos, mas em grande quantidade. Isso a gente nota nas cidades, o número de veículos tem crescido assustadoramente. E é lógico, com isso, o aumento do consumo de combustíveis. E aí a gravidade da questão, se nós tivermos um abastecimento preponderante de gasolina, a poluição, mas vai ser terrível em termos de aumento, né? E, ao mesmo tempo, se tivermos nesta sequência a diminuição da produção de álcool, porque passa a ser antieconômico, num determinado momento que o governo chegar à conscientização, não precisamos do etanol, agora não tem mais, pelo menos na proporção que precisava. E qual é a perspectiva para a gasolina, para o petróleo? Agora que está se pensando nas concessões que o governo pretende fazer para a exploração do chamado pré-sal e também para novas captações de petróleo, e que nem se sabe o que vai acontecer, se realmente vamos ter uma captação em grande escala, mas isso vai diminuir e muito. E depois, além de captar mais petróleo, nós vamos precisar construir mais refinarias de petróleo. Então não é coisa para poucos anos, não, isso vai longe. Então aí está o etanol pronto, com produção ótima, altos índices de produtividade, capaz de sustentar o consumo com garantias para o meio ambiente. Então é importante que o governo volte com urgência os seus olhos para esse setor. E
eu acredito, não só os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, hoje há um consenso na análise desse tema. A maior prova foi a reunião aqui em Sertãozinho, foi uma beleza, um sucesso. Todas as áreas apoiando a busca de uma solução o mais rápido possível para essa crise do setor. Inclusive participaram aqui, deputado, representantes dos sindicatos dos comerciários. O comércio de Sertãozinho também, que se ressente dessa crise fortemente. Mas atinge tudo, mundo, né? Atinge tudo. Se vem a crise num importante setor como esse, desemprego, reduz salários, a coisa, olha, vai ser um problema e atinge o comércio, a indústria, porque atingindo o comércio, vai atingir a indústria em geral também, não só a indústria vinculada ao setor sucroenergético, mas a indústria em geral, porque vai ser reduzido o consumo. Né? Manuel Turlan, começamos em Piracicaba, tivemos o evento aqui de Sertãozinho, essa semana, 15 horas da próxima quinta-feira, dia 3, auditório Franco Montoro, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos ter a criação, a oficialização da frente. Você está convocando, inclusive, seus colegas de associações de produtores de cana de todo o estado, os sindicalistas estão se movimentando, os empresários também. É importante dar continuidade a esse movimento. Quer dizer, quais são os próximos passos que já começam a ser desenhados depois dessa reunião histórica da formação da frente parlamentar? Então, numa sequência, né, de movimento. Nós temos, por exemplo, já um convite, né, para fazermos um outro movimento desse, provavelmente na cidade de Araçatuba. Acho que lá é uma outra... sempre suprapartidário, não é isso? Não estamos indo contra partidos, ao contrário. Olha, é uma solução para o Brasil. O que o setor precisa é de todo mundo junto. Verdade. Aliás, o agronegócio como um todo, nós precisamos de todo mundo junto. Nós não estamos aqui dizendo dos nossos problemas, sendo contra o governo. Nós temos que ter, como setor, nos organizarmos para achar o caminho de sensibilizar o governo para aquilo que nós estamos precisando. Isso aí. Então, o movimento que nasce dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores e vai subindo, eu não tenho dúvida que esse é um caminho, junto à classe política. Nós temos que ir da base para o ápice da pirâmide, porque eu não acho que eu não consigo entender o governo ser contra um negócio desse. Ele pode ter lá, por tudo aquilo que ele está escutando, uma visão, mas nós temos que nos fazer ser enxergado também, ser visto pela cúpula do governo, que é lá onde as decisões são tomadas. Então, insistir nesse trabalho, insistir nesse movimento, ele tem que ser realmente num crescente, daí nós estamos convidando os produtores para que compareçam lá na Assembleia no dia 3, na próxima quinta-feira, às 15 horas. Nós estamos organizando caravanas daqui, de Piracicaba, de Guariba, de Jaú, de Lençóis. Certamente nós vamos, em grande número, comparecer lá para exatamente dizer para esse grupo de parlamentares que nós estamos juntos, que nós precisamos deles e que precisamos da atuação deles em especial, né? Então, o movimento, quem sabe nós vamos em outubro estar nos reunindo já na cidade de Araçatuba, fazendo algum movimento lá, e daí nós vamos dando a sequência nisso. E já Brasília pode esperar que vamos estar em Brasília também. Se Deus quiser. É sempre o ponto final, né? Mas para isso é bom que a gente alimentar bastante a base, para quando for para lá, fazer um movimento realmente que possa ser bastante representativo dos nossos anseios e sensibilizar o governo para soluções. O importante, viu, Ronaldo, que o Manuel Turlan frisou bem, não é um movimento partidário, não é um movimento contra o governo, é um movimento a favor do setor e a favor do nosso país. Isso vai deixar bem claro mesmo. Então, agora a reivindicação é junto a quem? Eu diria isso, ao governo do Estado, aos governos estaduais, para que vejam também o que podem fazer nesse momento, e ao governo federal, que tem em suas mãos maior parcela de poder para dar a curto prazo, a médio prazo, uma solução para o setor.
Então, o que queremos, e aqui afina com o que quer a presidente da República também, que é o desenvolvimento do nosso país, que é que a nação brasileira consiga atingir altos índices de produtividade e desenvolvimento econômico e social. E aí está o como atingir isso. Deputado Elson Gasparini, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela comunidade canavieira, não apenas regional, não apenas estadual, mas nacional, pela maneira como o senhor vem tratando com a responsabilidade esse assunto. O senhor está absolutamente comprometido. Tenho comentado com amigos comuns nossos que o seu gabinete na Assembleia é um escritório avançado desse projeto político que está nascendo, quer dizer, nasceu em Piracicaba, se incorporou em Sertãozinho e hoje já chega a São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, sempre às ordens aqui. O senhor sabe que, além da nossa amizade pessoal, do respeito que eu tenho para consigo, o programa sempre está aberto. Manuela Hortolã, obrigado mais uma vez. Muito sucesso na condução, na liderança, essa liderança que você vem exercendo em toda a cadeia produtiva e o respeito também que você construiu junto a essa cadeia produtiva, porque não é pouca coisa juntar trabalhadores, fornecedores de cana, indústria de base e usineiros. Precisa ter realmente uma história muito bem sucedida, como foi a sua história, como está sendo a sua história, para poder convencer aí essas lideranças, a esse grupo de brasileiros, né, tem que falar dessa maneira, a poderem ajudar e resolverem de uma maneira ordeira, de uma maneira respeitosa essa crise. Muito obrigado. A você, telespectador amigo, nós voltamos na próxima semana, aí sim, já apresentando o debate que o deputado Elson Gasparini conduziu na TV Assembleia, da qual participaram Manuela Hortolã, presidente da Orplana, Celso Torquato Junqueira Franco, presidente da UDOP, que é a União das Indústrias de Bioenergia, e também, representando a indústria de base, o empresário Adésio Marques. Nós voltamos na próxima semana. Mais uma vez, muito obrigado. Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação em gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom.